Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fábio Saboia, sou coordenador aqui do Fórum, como o Vital falou, presidente do Sintrajuf Ceará, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Justiça Federal no Ceará, e também sou coordenador da FENAJUF, que atua lá em Brasília, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União. Nós somos 27 sindicatos e representa 140 mil servidores do PJU, que é o Poder Judiciário da União, e do Ministério Público da União. Pessoal, nós temos um desafio desde a Constituição de 88 para cá. 2026 é o ano que se apresenta com um desafio maior para o povo brasileiro, porque nós temos uma missão, o que está em jogo é a reeleição do presidente Lula, e tão importante como a reeleição do presidente Lula é a renovação completa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e, no caso dos estados, das Assembleias Legislativas. Porque, na verdade, o avanço do neoliberalismo, nós sabemos que o neoliberalismo ele avançou o mundo afora. E aqui no Brasil, ele avançou muito através do Congresso Nacional. Eu tenho uma atuação muito grande lá no Congresso, minha luta é lá, no gabinete dos senadores, dos deputados, e mesmo daqueles deputados do campo democrático e popular, quando a gente chega lá para reivindicar alguma coisa, eles perguntam a primeira coisa: qual é o impacto financeiro? Qual está incluso lá no anexo 5º da Lei de Diretriz Orçamentária? É desse jeito. Então, pessoal, o que está por trás de tudo isso é disputa orçamentária. Nós sabemos que o mercado financeiro, através do pagamento da dívida, já abocanha 52% do orçamento geral da União, sem contar com a renúncia de receita, através dos incentivos fiscais, que já ultrapassou 800 bilhões. Mesmo que o seu governo conseguir reduzir essa renúncia de receita em 50%, sobraria 400 bilhões por ano, que aí o governo ia ter um superávit e tinha condições de implementar todas as políticas de desenvolvimento nacional. Então, o nosso desafio é esse. Então, a pergunta que foi posta aqui, que foi apresentada os números, nós temos no Ceará, tem quase 700 mil servidores públicos, entre estaduais, municipais e federais, sem falar nos servidores da administração indireta, das empresas públicas, de sociedade de economia mista, que é uma parcela significativa de servidores, que eles são regidos pela CLT, mas desempenham trabalho importante, no caso do Correios, Serpro, Petrobras, o sistema financeiro que foi todo privatizado. Na década de 90, quando iniciou a privatização, nós tínhamos mais de 50 bancos no Brasil, só tem 3, porque foi transformado num monopólio, o sistema de privatização. E aconteceu com o sistema de Eletrobras também, está entendendo? Então, o desafio nosso é reeleger o presidente, eleger uma grande bancada do Congresso Nacional, na verdade, renovar totalmente o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado. Porque o seguinte, esse sistema semipresidencialismo, que ele chama semi-parlamentarismo, presidencialismo de coalizão, isso aí não está previsto na Constituição. O que está previsto na Constituição é o presidencialismo, onde o presidente da República é quem executa o orçamento geral da União. O Congresso Nacional, uma vez enviado o projeto de lei orçamentária para lá, ele tem autonomia para discutir, modificar, votar e aprovar. Uma vez aprovado e sancionado, a execução é do presidente da República, através dos ministérios. Então, é o seguinte, isso é que está em jogo. Então, nós temos que resgatar o presidencialismo. Em 61, quando o João Goulart assumiu, com a renúncia do Jânio, ele assumiu na condição de instalar um parlamentarismo, botaram o Tancredo Neves primeiro-ministro, para enfraquecer o presidente. Em 63 houve o plebiscito rejeitou o parlamentarismo e restabeleceu o presidencialismo, e João Goulart conseguiu governar pelo tempo que foi possível. Já na Constituição de 88, em 93 houve um plebiscito, e o plebiscito de 93 confirmou o presidencialismo, larga mais, e rejeitou o parlamentarismo. Então, esse negócio do parlamento ter 54 bilhões em emendas do orçamento, isso acaba com o planejamento, e fomenta esse desvio de recursos aí, e também escancara a porteira
para o crime organizado dominar grande parcela do orçamento nacional. Hoje as organizações sociais têm uma séria, mas a grande maioria está na mão dos políticos e do crime organizado, dominando o orçamento, através de emenda parlamentar. Então, qual é o desafio que foi posto aí? Como é que nós vamos transformar essa força social de quase 700 mil servidores em força política? Na minha opinião, e aqui, Vidal, fica minha sugestão, nós temos que mudar o foco do nosso discurso. Desde 98, quando começou com a reforma, com a PEC 19, o nosso discurso é sempre em defesa dos direitos e garantias do servidor público. Esse discurso é importante, nós temos que ter estabilidade, tudo, mas isso não sensibiliza a sociedade e nem mobiliza a população. Nós temos que focar na defesa do serviço público em si. Mais saúde, mais educação, mais assistência social e dizer à população que esse serviço está sendo precarizado, é a população que é o principal prejudicado. O servidor é prejudicado só reflexamente. O principal prejudicado é a população. Então nós temos que defender saúde, educação, assistência social, serviço de defensoria pública, segurança pública, tudo nós temos que defender e dizer que o beneficiado direto é a população. Se conseguir fazer isso nas ruas e nas redes sociais, nós vamos atingir o objetivo de reeleger o presidente Lula e renovar com um índice muito elevado o Congresso Nacional e restabelecer a democracia, restabelecer o presidencialismo e aí fortalecer o serviço público. E para concluir, eu quero dar aqui os informes aqui, que é o seguinte, tem duas PEC tramitando no Congresso Nacional para acabar a contribuição previdenciária de servidores aposentados e pensionistas. É a PEC 5, né, do Paulo Paim, e a PEC 6, a 55 do Paulo Paim e a 6. É o seguinte, o Hugo Mota, a FENAJUF, assim que o Hugo Mota assumiu a presidência da Câmara, ele recebeu a FENAJUF para tratar de um assunto específico de oficiais de justiça. Mas lá nós levamos esse tema para ele. Ele disse, olha, se o governo federal sinalizar que topa extinguir, passa rápido no Congresso. Então nós temos que sensibilizar, que nem um colega disse, no governo tem muito bolsonarista ainda dentro do governo, nós estamos em 2026. Aí o que é que acontece? O governo não sinalizou ainda, o Mozap luta muito lá para acabar com essa contribuição. E outra coisa, a FENAJUF mandou para o CNJ uma proposta de criação de auxílio à alimentação para o servidor aposentado e o pensionista. O servidor trabalha 30, 35, 40, 45 anos. No dia que se aposenta, perde o direito do vale alimentação. Lá no CNJ, a nossa assessoria jurídica acha que o CNJ não podia criar, porque isso é matéria de iniciativa do presidente da República. Lá na comissão do Senado, Cid Gomes é o relator dessa proposta. E a proposta dele é melhor do que a nossa, que ela é mais inteligente. Ele não cria o auxílio nutrição, ele apenas modifica a Lei 8.112, dizendo que o vale alimentação do servidor é extensivo, aposentado, é só uma emenda de redação. Eu tive 3 vezes no gabinete dele, no ano passado, no mês de novembro, início de dezembro, mas não consegui falar com ele. Falo sempre com o assessor dele, o doutor Leonardo. Entreguei a nota técnica da FENAJUF e estamos tentando uma audiência com ele. Mas o assessor já disse a mim e os companheiros que foram comigo lá. Se a ministra Esther Dweck der um sinal positivo, que não é contra, basta dizer que não é contrário, eu dou um parecer favorável aqui. Nós fomos falar com a ministra. A ministra gostou da ideia, mas não se posiciona, não manda um ofício dizendo que porque ela tem que ouvir a área econômica. Então, nós temos problema também dentro do governo. Eu, para não me estender, porque tem um tempo que já extrapolou e respeitar o espaço dos outros, é isso aí. Esse ano nós temos que fazer essa luta. Eleger o presidente Lula, eleger o governador Almani e renovar o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa.